Glória, 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 aleluia, vencendo vem Jesus. Meus irmãos, como é bom estarmos juntos novamente, mesmo que digitalmente separados através dessa plataforma, mas unidos pela palavra do Senhor, com o mesmo intuito de glorificar um Deus Todo-Poderoso, que não nos abandona, que jamais se separa de nós, que está ao nosso lado em todo o tempo. E Ele está conosco agora, nesse momento. E nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre talvez um dos temas mais falados hoje em dia, né? Que é como vencer as maiores dificuldades da nossa vida. Como vencer as maiores barreiras, aquilo que realmente nos tira o sono, que nos desespera. Como vencer o dia mau, como passar pelo dia mau. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, nós leremos os versos 3 ao verso 6. E a palavra de Deus nos diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Guarde essa palavra, meu irmão, sofisma. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos orar? Santo Deus, louvado, bendito e engrandecido seja o Teu nome. Nós estamos nesse momento, ó Pai, clamando ao Senhor pela intervenção divina, a orientação vinda do Senhor sobre nós. Que não apareça, Deus, a minha voz, que não apareça a minha pessoa, mas que seja o Teu Espírito Santo comunicando a Tua igreja nesse momento. Precisamos aprender do Senhor, precisamos ser edificados por Ti, precisamos crescer, precisamos largar, ó Deus, a força do nosso braço e andarmos segundo a Tua orientação. Ajuda-nos nisso, ó Pai, e que tudo que façamos seja para a honra, glória e majestade do Teu nome, em nome de Jesus. Meu irmão, todas as vezes que eu penso em grandes dificuldades, em grandes batalhas, em coisas difíceis demais, sempre me vem à memória a história do rei Saul, que está narrada lá em 1 Samuel capítulo 13. E ali a história nos diz de que o profeta Samuel chega para o rei Saul e diz: Saul, aguarde até que eu venha e te diga o que irás fazer. Saul está ali em Gilgal e de frente dele, na frente dele, tem os filisteus que estão perto de guerrear, né? Estão perto de entrar em confronto. Mas o profeta Samuel diz: Saul, espere 7 dias até que eu venha e te digas o que irás fazer. Só que não foi isso que aconteceu. Saul começa a ver que o seu exército vai se dissipando e ele resolve, passando os seus dias, passando os 7 dias, ele pega as ofertas pacíficas e faz o holocausto. Assim que ele faz o holocausto, chega o profeta Samuel e diz: Saul, o que tu fizeste? Eu não te avisei, Saul, que era para você me aguardar? E Saul usa uma desculpa verdadeira, meu irmão. Saul diz assim: ô profeta, eu vi que o meu exército já ia se esvaindo, os homens queriam fugir. Eu também vi que o exército filisteu estavam se ajuntando lá em Miquimás e que de repente já eles viriam sobre nós. Passando os 7 dias e forçado pelas circunstâncias, forçado por toda essa pressão de morte que está me rodeando, eu fiz o holocausto ao Senhor. E foi isso que Saul fez, ele fez o holocausto. Mas nós temos que entender, como o primeiro texto que nós lemos, que a nossa luta não é contra a circunstância, não é contra a carne, a minha luta não é contra o ser humano. A palavra de Deus me diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades do ar. Então, meu irmão, a minha luta não é contra um soldado, a minha luta não é contra o meu cobrador ou qualquer outro. E nós temos que entender quem é o rei dessa batalha, quem é o Senhor, que como Isaías vê lá em Isaías 6, um rei, um governador acima de todos os governos, um rei reinando sobremaneira num trono, sendo adorado dia e noite pelos anjos que cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Esse é o rei que governa todas as coisas. Mas vamos tentar achar o cerne da questão de Saul. Olha, meu irmão, a palavra de Deus diz que Saul ele tinha nesse momento 600 homens no seu exército.
Eram 600 homens com 2 espadas, e as espadas estavam cegas, elas não serviam para nada. Eram 2 espadas cegas no meio de 600 homens. Mas a palavra de Deus também diz sobre o exército filisteu. O exército filisteu tinha 30.000 carros de guerra. Cada carro de guerra, meu irmão, era um carro de ferro com 2 ou 4 cavalos, e tinham 2 soldados em cada um deles, e um soldado que pilotava com maestria, que guiava aquele carro com muita precisão, e um outro que vinha guerreando e matando as pessoas e ferindo as pessoas. Então ali são 30.000 carros de guerra. Faça a conta, só aí você vai ver 30.000 carros de guerra contra 600 homens. Faça a conta. Mas eles também tinham 6.000 cavaleiros. O cavaleiro, meu irmão, era o terror da guerra. Homens altamente treinados, que não precisavam das mãos para guiar o cavalo, formados desde criança, e eles guiavam os cavalos desde criança e aprendem a usar um escudo, usar uma espada ou uma lança, e conseguem guiar o cavalo e ir guerreando. Era um homem mais bem preparado daquela guerra. 6.000 cavaleiros. Lá em Juízes, a palavra de Deus nos diz de que esses guerreiros, eles usavam uma funda, aquele pedaço de fita com a pedrinha na ponta, giravam e jogavam e acertavam em um fio de cabelo, e não erravam. A palavra de Deus diz que eles não erravam. Homens altamente treinados. Não sendo só isso, ainda existiam homens a pé, guerreiros a pé, com a areia do mar. Consegue entender qual é o tamanho da aflição de Saul? Ele está com 600 homens, 2 espadas cegas, em frente a um exército com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros, homens a pé como a areia do mar. Meu irmão, é uma situação muito difícil, extremamente difícil. Às vezes nós temos problemas que nos tiram o sono, estamos preocupados com o que vamos comer, estamos preocupados com o que vamos vestir, como que vamos pagar um boleto. Mas nesse momento Saul está pensando pela vida dele. Ele está pensando que ele certamente iria morrer. Não só ele. Saul nesse momento ele era o último fronte que separava o exército filisteu da cidade. E na cidade estava a família de Saul, os filhos de Saul, a esposa de Saul. Então provavelmente passava pela cabeça do rei assim: olha, se eu morrer aqui, a minha família morre amanhã lá, porque eles vão matar todo mundo da cidade e depois vão saquear a cidade. Isso é o certo que ia acontecer. E Saul está tomado pela circunstância e ele diz: olha, devido à circunstância, devido a tudo isso, eu sacrifiquei, eu fiz o holocausto. Mas, meu irmão, nós temos que entender que nesse momento, esse é o momento que nos difere de qualquer outro ser humano, que nos difere o crente de um não crente. Esse é o momento que vai separar o homem de Deus daquele apenas que se diz servo do Senhor. Porque o sacrifício e o holocausto, nesse momento, é o braço do homem falando assim: eu vou resolver a situação. Olha, já passou os 7 dias, não veio o profeta, não me disse o que ia fazer, mas eu vou tomar uma posição, eu vou fazer. E Saul foi e sacrificou, Saul foi e fez o holocausto, e foi reprovado pelo Senhor. Meu irmão, é assim que fazemos, temos problemas muito grandes. Em vez de aguardar no Senhor, em vez de expor para o Senhor, nós resolvemos com a nossa força fazer por nós mesmos. Olha, eu não sou preguiçoso, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou acontecer, e gasta-se muita energia e não se chega a lugar nenhum. A lugar nenhum. Simplesmente porque estamos fazendo errado. Os problemas têm nos assolado, têm nos trazido grande dificuldade, porque nós não sabemos como resolvê-lo. Nós não sabemos. Imagina um exército pronto para passar por cima do exército de Israel, para nem dar conta. 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros, homem a pé como a areia do mar. Isso não daria sequer 1 hora de batalha contra os 600 homens.
ia ser uma vitória muito fácil dos filisteus. Imagina uma circunstância dessa, Deus fala assim: espere até que eu venha. Olha, você está prestes a morrer, mas espere até que eu venha. Isso é o que vai nos diferenciar. Isso é o que vai diferenciar aquele que vai ser aprovado pelo Senhor. E muitos têm sido chamados, mas poucos têm se disposto a esse tipo de situação. Poucos têm se deixado trabalhar pelo Senhor. Poucos têm sido moldados pelo Senhor. Porque realmente é uma situação muito difícil. Nossos problemas nos assolam. Temos boletos, temos dificuldades, temos doenças, temos aflições que nos tiram o sono, que nos fazem assim perder o controle, perder a noção, ficarmos estressados, angustiados. Meu irmão, mas quem foi que colocou aquilo para que acontecesse? Quem é que preparou um exército de 600 contra um exército inumeroso? Que não posso medir o tamanho. Quem foi que preparou isso? Foi o próprio Senhor. José entende lá quando ele diz assim: olha, não foram vocês que me venderam, foi o Senhor que para a manutenção da vida me trouxe até aqui. José foi vendido pelos irmãos, mas ele entende que o Senhor é o dono do dia mal, e ele diz: olha, para a manutenção da vida o Senhor me trouxe até aqui. Foi o Senhor quem me vendeu, foi o Senhor que me colocou no calabouço, foi o Senhor que me colocou na masmorra. Eu fui preso pelo Senhor, para que hoje eu governasse o Egito e livrasse todo esse povo da fome. Meu irmão, mas nós temos que entender que o dono do problema é o meu Deus. E Ele tem toda a solução. O problema me aflige quando eu não entendo que é o Senhor quem tem a solução. O problema me aflige quando eu penso que sou eu que tenho que fazer. O problema me aflige quando eu vejo e ouço um sofisma. E você sabe o que é um sofisma, meu irmão? Um sofisma é uma verdade natural. É uma verdade natural. Quer um exemplo? Por exemplo, Davi contra Golias. A verdade natural é que o gigante mataria o rapaz muito rapidamente. Uma verdade natural é quando os médicos desenganam o paciente e falam assim: ó, ele não tem mais jeito, ele vai morrer. Isso é uma verdade natural. As circunstâncias estão levando para que aquela pessoa realmente morra. E se Deus não intervir, ele vai morrer. Mas a palavra de Deus diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não tem pressa. Quando a mulher chega e fala assim: olha, Jesus, o seu amigo está morrendo. E Jesus diz assim: não, ele não vai morrer. Fica tranquila. Não se preocupe, daqui a pouco eu ressuscito ele. Daqui a 3 dias eu vou lá e ressuscito, não tem problema. Jesus não tem pressa, porque para Ele tudo é possível. O meu Deus é aquele que me traz a dificuldade, mas me coloca a solução também à porta, para que eu clame por Ele e Ele, de forma sobrenatural, me alcance. Para que eu clame por Ele no meio de uma dificuldade enorme, de uma tormenta que tem me assolado, que tem me destruído, e Ele me sustenta. Que Ele caminha comigo. Ele não tem pressa, porque Ele é o dono do tempo. Não tem quando aquele momento onde nosso filho ele quer algo e chora, e você não dá porque você sabe o que é melhor para ele, e ele chora muito e reclama, e você fala assim: vai chorar na cama, que é um lugar quentinho. Você já falou isso para o seu filho? Muitas vezes Deus fala isso conosco. Você quer chorar, Wagner? Vai chorar na cama. Você quer ficar triste? Fica triste. Eu estou cuidando de você. Eu sei o que é melhor para você. Eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de guerra. Eu escrevi os seus dias, eu os preparei. Eu tenho o melhor para você. Não há quem deixe família e bens e me siga que não receba ainda em vida, ainda no presente, o cêntuplo disso.
São palavras de Jesus, são palavras de Deus. Não sou eu que estou dizendo, isso está na Bíblia. Mas as nossas dificuldades nos assolam, meus irmãos, porque nós não conhecemos o Rei Todo-Poderoso que nos livra de todas elas. A dificuldade e o medo nos abate porque a nossa mente não está cativa no Senhor. E é isso que, como igreja, nós precisamos. Precisamos nos fortalecer, nós precisamos crer num Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que me livra de todo mal, aquele Deus que não tem nada que seja impossível para Ele, aquele Deus que fala assim, está acamado, está desenganado, meu filho, você não sabe de nada, o que eu tenho para você é muito maior do que isso. Levanta, anda, enxerga, multiplique pães, multiplique peixes. É isso que Deus promete, é isso que Jesus pode. E como eu venço o dia mau, como eu venço a dificuldade? Primeiro, meus irmãos, lembra da história de Elias, quando Elias tem medo, é uma informação que entra no ouvido de Elias. Elias tinha acabado de ser protegido pelo Senhor durante 3 anos, o Senhor o escondeu no meio do deserto, e ele passa 3 anos escondido do rei Acabe, que tenta matá-lo, e o rei não o encontra, e de repente Elias tem o ápice do seu ministério, onde ele mata 850 profetas de Baal, Deus faz maravilhas, Deus o unge, e ele corre mais do que os cavalos do rei, e chega na cidade, mas quando Jezabel diz assim, olha, eu vou te matar, Elias, ele tem medo. E a primeira coisa que ele faz ao ter medo, ele se isola, ele foge. E é isso que às vezes nós fazemos, nós nos isolamos, nós nos escondemos, nós dizemos assim, eu não quero mais, chega, esse problema está grande demais, isso aqui está me importunando, isso está muito difícil, e eu me isolo, e eu fujo. Eu saio da igreja, fulano me machucou, Beltrano fez isso, eu não quero mais ouvir o pastor, não quero mais ouvir o presbítero, eu fujo da igreja, vou embora. E Elias fugiu, e Elias foi se esconder, e se você colocar no Google Maps, Elias andou mais de 400 quilômetros, morro acima, e ele chega no monte depois de 40 dias e 40 noites andando o tempo inteiro. E quando ele chega lá, Deus pergunta para ele, Elias, o que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Deus só pergunta isso porque não foi Deus que mandou ele para lá. Não foi. Foi uma fuga por causa de um medo, e o medo de uma informação que entra no nosso ouvido, e nós não entendemos, nós não lembramos que o meu Deus é aquele que quebra, anula sofisma, e Ele diz que eu sou poderoso nele para anular sofisma, eu sou poderoso no Senhor para dizer assim, não, eu vou vencer essa doença do meu parente, será vencida no nome de Jesus, no nome dele não há nada impossível. A minha família será preservada do vírus, porque no nome de Jesus tudo é possível. Eu não passarei mal, eu não serei acometido de doença, mesmo estando em locais comprometidos, porque o nome do Senhor me diz que se eu clamar a Ele, Ele me protege. Eu sou poderoso no Senhor para anular sofisma. Esse problema gigante, que tem tirado o sono, que tem atordoado, Deus tem uma solução para ele. Às vezes a solução será da maneira mais diferente e inusitada que você possa imaginar. Sabe por quê? Porque será de uma maneira que ninguém possa dizer que foi algum ser humano que fez. Não tem aquelas soluções que você fala assim, olha, foi milagre. Não tem como, nenhum homem podia fazer. É assim que Deus age, de forma muito simples. Muito simples. Esse problema seu, gigantesco, ao ponto de Elias pedir para morrer, falar, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, chega, eu estou cansado, prefiro morrer.
E Deus diz assim: Elias, para com isso, volta, vamos caminhar novamente. As soluções de Deus são muito simples. No caso de Saul, meu irmão, todo esse medo, todo esse conflito, um exército numeroso do outro lado, sabe como que é resolvido? A Bíblia nos diz que Jonatas e o seu escudeiro, 2 homens com uma espada cega. Jonatas faz uma senha com Deus e diz assim: olha, se eu chegar e se eu falar isso e eles me responderem aquilo, é porque o Senhor entregou todo o exército nas nossas mãos. E Jonatas mata 20 homens. Mata 20 homens. E através disso, Deus desbaratina todo o exército. E o exército de Saul ganha a batalha. Lembra? 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros, homens a pé como a areia do mar, foram vencidos por 2 homens com uma espada cega. Esse é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que faz Gideão tocar trombetas e gritar e afugentar todo o exército muito numeroso. É aquele também que derruba a muralha de Jericó com gritos do seu povo. Esse é o Deus que faz o machado flutuar sem palavra nenhuma, sem alarido, sem dificuldade, sem grandes estardalhaços, sem grandes soluções. Sabe por quê? Porque o teu problema foi escrito por Deus. Foi o Senhor quem colocou ele aí. Mas o que falta, meu irmão, para que esse problema seja resolvido? Quando Jesus diz ali na parábola do jovem rico, e o jovem rico se apresenta a ele e fala assim: Senhor, eu quero te seguir. E Jesus fala assim: você conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, e etc. Ele diz: conheço e sigo todos eles desde a infância. E certamente ele seguia, porque senão Jesus teria o confrontado. E Jesus diz assim: só falta uma coisa: vai, vendes tudo que tens e me segue. Vai, vendes tudo que tens e me segue. E o homem saiu triste porque era dono de muitas posses. Um homem justo, reto, que nunca matou, que nunca adulterou, que nunca fez coisas erradas, que tinha uma vida íntegra, mas que tinha um coração que não era do Senhor. Que não era do Senhor. Uma coisa só lhe basta. E se eu te perguntar hoje, meu irmão, você tem um problema muito grande, mas o que te falta? O que falta no seu coração para que Jesus te diga que você está aprovado por Ele? O que você tem que deixar para trás? O que você tem que se livrar? O que você deve deixar para vir após Ele? Se eu pensar, eu vou dizer que são muitas coisas. Mas essas muitas coisas não têm nome. E se não tem nome, eu não confesso, eu não deixo para trás. Eu preciso deixar essas coisas para trás, meu irmão. Eu preciso deixar. Eu preciso enumerar, dar nomes a todas essas coisas que me impedem de ir após Jesus. Ir eliminando todas elas. Sabe aquele seu problema gigantesco que tira o seu sono? Ele é irrisório diante do poder do Senhor. O salmista diz que quando eu me deito, logo pego no sono. A palavra de Deus diz que o fardo dele é leve. Se está pesado, é porque nós não estamos olhando com os olhos corretos. Deus também diz, Jesus diz que por que andar ansioso, já que nós não conseguimos alterar nada do que já foi escrito? O fardo dele é leve. Como que eu resolvo o meu problema? Apresentando ao meu Deus o meu problema. Deixando de agir com o meu braço. Deixando de tomar a iniciativa, ir fazer. Deixando de ser eu, para minha glória, e passar para ser a glória do Senhor. Foi Ele quem fez. Deixar de buscar o reconhecimento para mim, buscar o reconhecimento para Ele, para a glória dEle, para a majestade dEle.
É assim que nós resolveremos os nossos problemas, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, nem comigo, nem com você, nem com ninguém. Não existe um homem santo sequer na terra que possa dividir a glória do Senhor. As minhas orações são para Ele, a glória é toda dele, tudo vem por meio dele e através dele, Jesus Cristo, tudo subsiste. Nada se mantém em pé se não for pelo nome de Jesus. Meu irmão, meu desejo é que vivamos uma vida plena diante do Senhor, entendendo que Ele é a solução de tudo e que nele não existe nenhuma dificuldade. Basta que creiamos, basta que coloquemos tudo nas mãos dele, basta que busquemos de todo o nosso coração, Essa é a solução de todos os nossos problemas, para a glória dele. Vamos orar? Deus, que de alguma forma a Tua Palavra ache guarida em nossos corações e preenche, ó Deus, o vazio que precisa ser preenchido. Dá-nos, ó Deus, o discernimento do que precisamos melhorar, do que fazer para vir após o Senhor, de como fazer, ó Deus. E em nome de Jesus, retira toda ansiedade, todo mal. Retira, ó Deus, tudo que é de ruim, porque no dia mau é o Senhor quem governa, o dia bom também é o Senhor quem governa. Tu és o único, Tu és o alfa e o ômega, o princípio e fim. Tudo veio por meio de Ti, e se hoje o Senhor destruir o mundo, o Senhor continuará sendo Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, ministra cada coração que ouvir essa mensagem, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus possa abençoar você e a sua casa de forma tremenda. E que logo possamos nos ver face a face. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.